coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael, e Meujael a Matusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Muito bem, estes são os versículos desta noite para nossa reflexão. Vamos relembrar um pouquinho do capítulo 4. O capítulo 4 mostra a vida dos descendentes, ou começa a mostrar a vida dos descendentes de Adão e Eva. Os 2 primeiros, Abel e Caim. Caim, o mais velho, depois de um tempo, ele e Abel vão ao Senhor oferecer-lhe sacrifício, e o sacrifício de Abel é acolhido, enquanto o de Caim não. O seu coração andava distante do Senhor, o seu semblante descaído, e a oferta que ele ofereceu não remetia aos sinais deixados pelo próprio Deus no capítulo 3, e também por conta daquilo que já estava habitando o coração de Caim. Por causa disso, ele se enfureceu por Deus não ter recebido o seu sacrifício, e então ele atenta contra a vida de Abel. Faz de conta que nada tinha acontecido, e então Deus vem lhe procurar para fazer-lhe um interrogatório. Não que Deus não soubesse o que tinha acontecido, mas Deus estava dando a Caim a oportunidade de confessar o que ele tinha feito. Ele não confessa, muito pelo contrário, ironicamente ele diz: acaso sou eu o guardador do meu irmão? E então ele acaba declarando aquilo que nós já podemos imaginar, que de maneira alguma este era o descendente prometido pelo Senhor Deus a Adão e Eva, que seria aquele responsável por esmagar a cabeça da serpente, porque este nem sequer tinha amor por seu próprio irmão de sangue, quanto mais seria ele alguém que cuidaria, ou seria aquele que, nos representando, faria alguma coisa em nosso favor. E então Deus cobra de Caim pelo sangue que ele derramou, e Deus diz que a própria terra clamava contra ele por causa disso, e ele ainda assim não se arrepende, muito pelo contrário, ele só demonstra preocupação consigo mesmo, e Deus lhe põe uma marca e o expulsa dali. Entretanto, Deus estabeleceu uma ordem que não tirassem a vida dele. Aquele que tirasse a vida dele, de Caim, seria vingado 7 vezes. E então o que nós enxergamos nessa primeira parte do capítulo 4 é que aquilo que começou com uma desobediência de uma lei dietética lá no Éden, agora estava aumentando. E os filhos estavam fazendo, ou pelo menos Caim estava fazendo com que aquilo que o pai dele experimentou, o pecado da desobediência, ele estava desdobrando isso. E ao invés desse pecado ter sido estancado
naquele dia em que Adão e Eva foram expulsos do jardim. Não, esse pecado continuou a se propagar. E ainda que eles estavam num mundo sem lei, o fato de não existir ainda uma lei contra isso não significa que isto era aprovado. E então, mesmo sem haver uma lei contra o assassinato, Caim foi punido com a expulsão. Ele foi viver numa terra distante, e essa terra é chamada de uma terra, a terra de Nod. E nós entendemos e estudamos que essa terra de Nod, na realidade, não é o nome de um lugar ou de uma cidade, porque só existia gente vivendo ali, nas proximidades do Éden, de onde eles tinham sido expulsos. Nod é o lugar onde habita o peregrino, é isso que esta palavra significa. Então, Caim foi peregrinar, ele passou a ser um homem sem terra. Deus sentenciou de tal maneira que ele não podia mais lavrar a terra, porque Deus disse que a terra não seria favorável a ele. Então, ainda que ele plantasse, a terra não iria produzir. Então, ele teve que ir viver de outras coisas que não a plantação, de não colher da terra a semente que ele precisava. E então, Deus também coloca um sinal em Caim, que nós não sabemos bem. Alguns defendem, como nós falamos aqui na semana passada, que o sinal seja exatamente esta ordem que Deus deu, que não se vingasse dele, né? Mas fora disso nós não temos como conjecturar mais nada. Qualquer tentativa nossa de explicar esse sinal acaba terminando em uma exposição, em uma tentativa nossa de acabar marcando Caim com os nossos próprios preconceitos. Nós vamos achar alguma coisa da qual nós não gostamos para colocar como marca. Então é melhor não fazer isso, porque a própria Bíblia não faz. E então a gente para onde a Bíblia para. Mas o texto também diz que quando Caim saiu daquele lugar, ele foi e coabitou com a sua mulher lá nessas terras distantes da face de Deus. Viver na face de Deus era viver em volta do jardim. Nessas terras distantes, chamadas de Nod, Caim estabeleceu uma família e começou a procriar, a gerar filhos. E o texto que nós lemos nesta noite é este texto, que começa a falar sobre esta geração que veio de Caim e de sua mulher. A esposa de Caim, nós mencionamos na semana passada, ela não é uma mulher estrangeira, porque não havia nenhum estrangeiro naquela época, só a família de Adão e os seus filhos. Nós falamos bastante semana passada sobre a quantidade de filhos que Adão provavelmente tinha, embora a Bíblia relate estes dois, mas ela relata aqueles filhos sobre os quais recaía a esperança da descendência prometida. Isso não significa que Adão teve apenas esses dois. Apenas nós devemos entender e entender corretamente que esses foram os dois primeiros. Mas até que eles se tornassem homens adultos, como o texto mostra, nesta época em que Caim atenta contra a vida de Abel, Adão continuou a ter outros filhos. As filhas mulheres não são contadas nestas primeiras genealogias, elas vão aparecer. Aqui no final do capítulo 4 começam a aparecer, mas inicialmente não. E então nós só temos uma explicação para Caim ter uma esposa nesse texto. É que ele se casou ou com uma de suas irmãs ou com uma de suas sobrinhas. Essas são as únicas hipóteses possíveis. E eu expliquei bastante semana passada sobre como isso é possível dentro da cultura oriental. É muito possível. Até porque neste início aqui não teria outra maneira de você ter família se não fosse assim. Todos são descendentes de um único casal. E é interessante que hoje se considera isso claramente, porque depois dos próprios estudos arqueológicos se concluiu que todos nós, genéticos e arqueológicos, que todos nós realmente descendemos de um único casal, né? Então isso é plausível. E o casamento entre esses familiares, lá no início, a Bíblia mesmo relata. Eu não tenho por que discutir com as Escrituras. Pastor, mas hoje é comprovado que se você tiver um casamento com alguém muito próximo, sanguineamente, você tem uma chance muito grande de ter alguém com um defeito físico, com uma deficiência física. Sim, por causa da degeneração do ser humano. Nós somos enfraquecendo na nossa raça. E então, hoje isso é realmente algo muito complicado e difícil de dar certo, embora existam casos, exceções.
Também nós podemos pensar que lá no início Deus agiu providencialmente, miraculosamente, para que esses defeitos também, essas deficiências não acontecessem. Enfim, o fato é que eu não tenho como dizer nenhuma outra coisa senão que o versículo 17 está falando de Caim com uma mulher, e essa mulher ou era sua irmã ou era sua sobrinha. Não tem outra hipótese aqui para isso. Se eu considerar outra hipótese, eu terei que entender que existia mais de um casal expulso do Éden, ou que Deus nos contou apenas parte da história. Eu duvido muito que isso seja alguma coisa real. Eu tenho a mais absoluta convicção de que a contação da história da nossa origem, que está na Bíblia, ela é verídica, porque ela é contada pela única testemunha ocular desses fatos todos, que é o próprio Deus. Ele inspira isso no coração de Moisés. Então, Caim, coabitando com sua mulher, que o texto não diz qual era o nome, ele deu à luz a alguns filhos. A geração começa aí por Enoque. Tá? Enoque tem como significado gracioso ou dedicado. É bem provável que esses nomes e os seus significados, eles não sejam particularmente ideias somente de Caim. Embora Caim tenha sido castigado, a sua esposa não recebeu castigo. E embora ele fosse obrigado a viver longe da família de Adão, mas a sua esposa não. Então é bem plausível considerar que havia um contato entre essas duas famílias, tanto a família de Caim e seus descendentes, quanto a família de Adão e seus irmãos. Eles viviam distantes, isso é fato, porque Deus ordenou, e eu duvido que Adão desobedeceria uma ordem dessa. Talvez Caim desobedecesse, mas não Adão. Mas que havia contato entre essas duas famílias, isso fica bem claro quando você, ao observar esses nomes, você vê que alguém estava ajudando Caim a escolher nomes para os seus filhos, né? Então Enoque significa gracioso ou dedicado. Depois você tem Enoque gerando a Irade, né? Irade significa, é um derivado da palavra cidade, ou seria um nome específico de quem mora em uma cidade, em um habitante de uma cidade, significa Irade. Isso tem um link muito interessante, por quê? Porque Caim deu o nome à cidade que ele começou, deu o mesmo nome do seu filho, deu o nome de Enoque. E então Enoque gera um filho, e ele coloca o nome nesse filho, e aí novamente a gente fica com aquela indecisão. Nós não sabemos se esse significado de Irade foi dado a quem habita em uma cidade por causa de ser filho de Enoque, que tem o nome de cidade, ou se lá naquela época já havia esse nome para os moradores da cidade, e Enoque decidiu dar esse nome ao filho. Então a gente não sabe quem veio primeiro, é aquela história lá do ovo e da galinha, você não sabe quem veio primeiro, mas Irade significa quem mora na cidade. Esse é o nome que Enoque deu para o seu filho. E depois nós temos Irade gerando um outro filho, que é chamado de Meujael. Meujael significa atingido duramente por Deus, ou castigado por Deus. E aqui você vê que há um senso de conhecimento sobre o que Deus fez com Caim. Porque essa terceira geração de Caim aqui relembra que esta geração é uma geração descendente de um que foi castigado duramente pelo Senhor, atingido duramente ou castigado duramente por Deus. Meujael gera um outro filho chamado Metusael. Metusael significa quem é o homem de Deus. Esse é o significado desse nome. Mas, pastor, por que uma frase? Porque na realidade no hebraico esses nomes, como esse daí, são várias palavras juntadas, né? Várias palavras que são unidas, é uma frase numa palavra só. Então esse nome Matusael, quem é o homem de Deus? Esse sufixo el que você vê aí nos dois nomes, tanto de Meujael quanto de Metusael, e em qualquer nome bíblico que você encontrar este el aí é a palavra Deus, né? É a palavra Deus. Então Meujael é aquele que foi atingido ou castigado duramente por Deus.
Metusael quem é o homem de Deus? É uma pergunta. E então Metusael gera Lameque. Lameque tem como um significado provável, seria para mim mesmo, ou em si mesmado. É difícil falar essa palavra. Mas esse significado, ele não tem uma confirmação bem firme. Alguns comentaristas defendem que seja isso, outros dizem que não dá para saber o significado deste nome, mas para aqueles que acreditam ser esse para mim mesmo ou em si mesmado, talvez isso seja exatamente por aquilo que esse Lameque e diz a respeito de si mesmo. É interessante porque nessas contações de genealogia, você vai ter sempre uma sequência. Fulano gerou fulano, que gerou ciclano, e ciclano gerou beltrano, e gerou o Lameque. E aí começa-se a falar sobre Lameque. Qual que é a ideia por trás disso? A ideia por trás disso é que você vai traçar uma linhagem. Nesta linhagem, todas as coisas são comuns. Então, Caim era o primeiro filho, Enoque era parecido com Caim, Irade era parecido com Enoque, Meujael era parecido com Irade, Metusael era parecido com Meujael, e Lameque era parecido com eles, mas fez coisas que eles não fizeram. Essa é a ideia. Quando uma genealogia para num nome e diz alguma coisa sobre esse nome, significa que os outros não tinham nada de diferente daquele que era o seu progenitor. Mas esse daqui iniciou algo novo. Como nós estamos numa contação de história, e essa história é a história das origens, quando essa genealogia para e acrescenta informação sobre o nome, significa que aquilo ali é novo, que nunca tinha acontecido antes. E então este é o primeiro que fez tal coisa. Então ele merece um destaque nessa contação de genealogia por causa disso. Então vamos ver o que este Lameque vai fazer de diferente, que faz com que ele mereça aí, então, uma citação especial. É notável que as semelhanças entre nomes da linhagem de Caim com a linhagem de Adão e portanto de Sete sejam consideráveis. Por exemplo, Enoque, você vai encontrar nas duas famílias. Novamente, isso é uma informação que serve tão somente para mostrar que havia contato entre eles. Eles estavam em contato, por isso que eles usavam nomes semelhantes. Mas eu devo sempre guardar esta informação de que estes nomes são duplos. O Enoque de Caim não é o mesmo Enoque que nós vamos encontrar, que aqui inclusive na tradução recebe o nome de Enos. É o mesmo nome, Enoque, mas aqui está traduzido por Enos. Tá? Embora estes nomes sejam semelhantes, são pessoas distintas. Muita gente fala assim: ah, pastor, então Enoque era filho de Caim? Enoque que andou com Deus era filho de Caim? Não é este Enoque, tá? São pessoas diferentes. Depois a gente vai falar, quando chegar o momento de falar sobre esses nomes, a gente conversa. Mas eu acredito que talvez já tenha surgido essa pergunta na cabeça de vocês, tá? Mas não é. Mas vamos lá. Na genealogia que nós estamos aqui, de Caim, tem um nome que merece um destaque, que é o nome de Lameque. O que Lameque fez? Lameque poderia ser chamado de aquele que marca a culminação do que Caim começou. Por quê? Porque Lameque vai fazer coisas piores do que Caim. Vai elevar uma outra potência o que Caim começou. Adão pecou lá no Éden, desobedecendo uma ordem dietética. Caim foi além de Adão. Caim atentou contra a vida do seu irmão. E Lameque, o que fez? Bom, Lameque vai começar fazendo uma coisa que até então ninguém tinha feito. Ele vai se casar com duas mulheres. Aí você poderia pensar assim: mas pastor, olha, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vai encontrar muitos homens se casando com mais de uma mulher. Inclusive os pais da fé, os patriarcas, nós vamos encontrá-los casando com mais de uma mulher. Os reis, então, nem se fala. Davi e Salomão bateram o recorde, né? A gente não sabe como que eles deram conta de cuidar dessa mulherada toda, mas eles bateram o recorde. A questão é: o fato disso acontecer no Antigo Testamento significa que isto era aprovado? Não era aprovado por dois motivos. O primeiro deles é porque não foi assim que Deus criou a família.
E então os atos de rebeldia que vão surgindo na história aqui do início, eles são sempre uma novidade humana, alguma coisa que Deus tinha feito. Deus criou o homem e Deus criou a mulher e os colocou junto. E Deus não disse assim, então você, Adão, Eva e Gertrude, sejam uma só carne. Deus disse a Adão e a Eva, sejam uma só carne. Aos dois. Qual o modelo que Deus estabeleceu lá no Éden? Foi um modelo monogâmico. Um homem e uma mulher e sua prole. Esse foi o modelo que foi estabelecido no Éden. Mas agora Lameque, que é esse homem que vive para si mesmo, ele decide fazer algo novo. Ele acha que o plano de Deus não está bom. Então ele diz, vamos melhorar esse negócio. Então eu vou me casar com duas mulheres. E ele casa com a Ada e com a Zilá. Então esse é o primeiro acréscimo. E aqui nós temos uma lição muito interessante para nós. Uma lição dura, especialmente para nós pais. Uma lição dura, mas uma lição muito importante que eu preciso considerar aqui já. Os nossos filhos, eles vão desdobrar aquilo que a gente começa. Os nossos filhos vão dar continuidade àquilo que a gente faz, de bom, mas também de ruim. Eles vão fazer isso porque a nossa escola é a melhor escola que existe no mundo. É a escola da exposição 24 horas. Você se expõe. E não adianta pensar que a gente esconde coisa de filho, que filho sabe exatamente o que a gente faz. Sabe o que a gente pensa se brincar. Ouve o que a gente fala com eles, com os outros, ao telefone. Então os nossos filhos, eles têm um raio-x de nós perfeito. E eles vão nos admirar. E eles vão ter a atenção deles magnetizada a nós. Eles vão orbitar em torno de nós. E o que eles vão fazer? Eles vão levar além do nosso espaço o que nós ensinamos, consciente ou inconscientemente, para eles. E a Bíblia está desde Gênesis capítulo 4 mostrando isso. Nós podemos ver, você pode traçar aí um gráfico de Adão, de Caim, de Lameque, e aí a gente pode ir para frente. O que estes homens estão fazendo? Eles estão imitando seus pais e indo um passo adiante do que os pais fizeram. Isso é muito bom quando os filhos fazem com as partes boas, mas eles nunca vão fazer só com as partes boas. Eles vão fazer com as boas, mas eles vão fazer com as ruins. Por isso que a tarefa de ser pai é tão difícil. Porque realmente não adianta achar que aquele ditado, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, que você não vai passar para o seu filho, porque vai. Ele vê e ele faz. Tem uma propaganda norte-americana que foi vinculada há uns 2 anos atrás, falando contra maus hábitos, falta de educação, e o título da propaganda era filhos veem, filhos fazem. E aí mostra lá uma criança, primeiro o pai jogando um negócio pelo vidro do carro, daí o filho joga também. O pai passando direto sem cumprimentar as pessoas, o filho vai e passa também. E aí uma série de coisas mal educadas que o pai faz, e aí fala, crianças veem, crianças fazem. Tá? Isso é um alerta muito grande para nós. Não adianta nós acharmos que com palavras, com sermões, nós vamos consertar nos nossos filhos aquilo que não está consertado na gente. Então, o melhor caminho seria trabalhar diante de Deus com toda humildade e súplica os nossos defeitos. Porque se nós conseguirmos, com a graça de Deus, superá-los, eles vão ser superados pelos nossos filhos também, porque eles vão ver. Agora, se nós simplesmente sentarmos em cima dos nossos defeitos e falar, Senhor, livra meu filho disso. O seu filho vai te ver, ele se espera em você, ele vai fazer as mesmas coisas que você faz.
mas ele não vai parar onde você parou. Ele vai um pouquinho à frente. Isso vale para tudo. Aquelas coisas que nós ou somos viciados ou somos quase viciados nelas, os nossos filhos, eles vão à frente, eles vão além. Para mim não é vício, mas para meu filho vai ser, porque ele vai dar um passo à frente. É igual eu costumo falar com o pessoal que está namorando. Namoro é uma coisa que nunca anda para trás, é sempre para frente. Sempre para frente. Um dia é um abraço, no outro dia são dois. Um dia é um beijo, no outro dia são dois. E a coisa vai. Nunca namoro retrocede, sempre avança. E os nossos filhos também, em relação ao que eles veem em nós, eles não vão retroceder, eles vão levar isso para frente. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? E nós sabemos, nós adultos sabemos muito disso, porque quando a gente fica adulto e começa a ficar um pouquinho mais velho, você começa a perceber que as coisas que a gente criticava nos nossos pais, a gente não sabe quando foi que isso começou, mas a gente começa a ver na vida da gente também. Eu falo assim, eu critiquei tanto meu pai, agora de repente eu me pego fazendo a mesma coisa que ele fazia. A gente nem se dá conta, mas é assim que acontece. Então está aqui um grande alerta para a nossa vida, e a gente tome cuidado com isso, porque nós somos a melhor escola dos nossos filhos, seja para ensinar coisas boas, seja para ensinar coisas ruins. E então lá vai Lameque vai e resolve fazer isso, né? Ter um casamento com duas mulheres. É interessante porque a lei sobre o casamento e as advertências para que os homens tivessem uma só mulher, elas vão aparecer lá em Deuteronômio capítulo 17, versículo 17. Antes disso, você tem no decálogo uma orientação para não cobiçar a mulher do teu próximo. Para um bom entendedor já deveria bastar aí. Isso significa que cada um tem que ter a sua, né? Mas uma lei clara sobre isso, ela vai aparecer lá no capítulo 17. As escrituras, elas registram tanto a poligamia de Lameque com precisão, como também a de vários patriarcas, mas elas também contam os problemas familiares que foram gerados nessas relações. Tem muita gente que diz assim, pastor, mas o Antigo Testamento está cheio de gente que teve mais de uma mulher. Vá ler a história deles. Aí você vai descobrir que todos tiveram muitos problemas. Muitos. Por incrível que pareça, o único poligâmico da Escritura que não aparece nenhum problema relacionado com as suas mulheres é Lameque. Vamos ver se alguém consegue pelo menos aí uma pista do que nós imaginamos ser o porquê disso. Vi muita gente ensaiando falar alguma coisa. Por que vocês acham que não tem um relato sobre problemas com a poligamia no caso de Lameque? Eu acho que ele fez um negócio pior depois. Também. Essa é uma boa. Provavelmente porque não havia lei sobre isso ainda, embora você tinha um modelo estabelecido por Deus, mas provavelmente porque não havia lei sobre isso, tá? Mas eu prefiro ficar com a alternativa do Tiago. Esse homem era um homem tão mau e tão vil que o problema maior dele não era nem a questão das mulheres e as consequências que isso podia trazer. O problema dele era ele mesmo. Porque vocês querem ver o primeiro cântico que é registrado na Bíblia. É uma grande tristeza, né? Imaginar que a primeira música registrada na Bíblia, ela é uma música insolente, é uma música arrogante, é uma música pretensiosa, é uma música absolutamente fruto de um coração completamente distante de Deus. A música que ele escreve e chama as duas esposas para ouvir Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. No português não dá rima, mas no hebraico dá. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, eu tenho 2 esposas, por isso que ele inclui elas na música. Mulheres de Lameque. O grande feito glorioso dele, diferente de seu pai, que teve uma só, ele tem 2. Segundo,
Ele é um homem violento e um homem poderoso. Alguém me feriu, alguém me machucou, fez alguma coisa com ele lá, qual foi a recompensa que ele deu? Matou. Ele está contando como se isso fosse uma coisa bonita. Aquilo do qual Adão e Eva se envergonharam, que foi comer uma fruta que não podia se comer, e eles ficaram com vergonha disso. Aquilo que Caim tentou esconder diante de Deus, e por isso foi sentenciado e expulso, tanto que o seu neto vem a se chamar aquele que recebeu dura punição de Deus, foi castigado por Deus duramente. Agora esse cidadão aqui diz: eu mato mesmo, eu matei porque me feriu e eu matei. E disse a respeito do meu pai que 7 vezes seria vingado aquele que o matasse. Eu, porém, digo: quem mexer comigo vai ser vingado 70 vezes. É ou não é presunção? Extrema presunção. Está aqui um homem cheio de si mesmo. Este é o primeiro cântico registrado na Bíblia e, lamentavelmente, é o cântico do orgulho, é o cântico da arrogância. É um cântico de demonstração de enfrentamento contra Deus. É um cântico humanista, é um cântico em que um homem mostra: a minha força sou eu mesmo. Quem me defende sou eu mesmo. Quem se vinga de mim sou eu mesmo. Deus disse que vingaria meu pai 7 vezes. Deus é bom demais. Eu vingo quem me mata ou quem me fere 70 vezes. É isso que acontece. Em um único capítulo, com 4 gerações, nós vemos o quanto a maldade do homem aumenta. Ela não diminui. Ela sempre caminha para frente. E então, nós encontramos aqui uma base muito sólida para aquela declaração que a Bíblia faz, que todos os homens pecaram. Que Davi faz, que todos nós somos gerados em iniquidade. Nós nascemos em pecado. E nós não nascemos para pecar menos que os nossos pais. Nós nascemos com a carne inclinada a fazer pior do que os nossos pais fizeram. Provérbios, capítulo 22, versículo 16, diz que a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Ou seja, é bonitinho quando nasce, é tudo muito cheirosinho, muito gostosinho, tudo muito belo, mas é um pecador. E é um pecador que vai fazer coisas terríveis. Eu imagino que quando o pai de Lameque, Metusael, segurava-o nas mãos, quando ele era um bebê, não imaginava que ele estava criando esse homem aí. Assim como nós, quando pegamos os nossos filhos nas mãos, não imaginamos quem que nós estamos criando. Nós tentamos fazer o nosso melhor, só que os nossos filhos vão enxergar tudo, e eles vão levar adiante aquilo que de repente nós não tivemos coragem de levar. Então, 2 conselhos importantes nessa primeira parte. Um primeiro conselho aos nossos pais: nós devemos lembrar que somos a melhor escola dos nossos filhos, e se nós queremos que eles aprendam coisas boas, nós precisamos aprender. Se nós queremos que eles façam o bem, nós precisamos, diante de Deus, pedir ajuda, pedir socorro do Senhor para que a gente consiga fazer o bem, de verdade, não só para os outros bem, mas de verdade, a partir de dentro da casa da gente, porque os nossos filhos estão vendo. Se eu tenho algum tipo de vício, alguma coisa que eu mesmo sei que é ruim, eu tenho que tentar acabar com isso, e com a graça de Deus eu preciso que Deus me ajude a acabar com isso, porque o meu filho, ele vai além de mim, ele não vai ficar aquém, ele vai para frente, ele não vai fazer menos, ele vai fazer mais. Então, que nós nos esforcemos diante de Deus. Eu creio que o maior incentivo para educar e disciplinar filhos é o que está aí neste capítulo 4. É esta prova clara de que filhos veem e filhos fazem, mas não fazem igual, fazem pior. Aí a gente sabe bem o que é isso. O segundo conselho é vocês que ainda são filhos e não são pais.
que vocês, diante de Deus, peçam realmente ao Senhor, que o Senhor os livre de se tornarem imitadores dos seus pais naquilo que não é bom. Os nossos pais não são heróis, definitivamente não são. Leva um tempo para a gente perceber isso, mas chega uma hora que a gente percebe. Criticar não adianta, porque só criticar vai chegar um dia que você vai se ver fazendo a mesma coisa. O caminho é realmente pedir a Deus em oração que Deus te ajude a não cometer os mesmos erros do seu pai. É pedir a Deus: Senhor, eu não quero ser como Lameque, que fez pior do que o pai. Eu quero ser diferente. Eu quero ser alguém que possa realmente melhorar e não piorar. Eu quero aprender com os acertos do meu pai e quero aprender com os erros dele, o que eu não devo fazer, sem criticá-lo, sem brigar com ele, mas aprender, para que eu não tenha que gerar filhos que façam pior do que eu, que aí vai ser pior, aí vai ser triste. Esta aí é a primeira parte deste texto. A segunda parte, nós temos aí ainda antes de eu passar para a segunda geração de Adão, deixa eu dar para vocês algumas coisas interessantes sobre esses filhos aí de Lameque. Lameque teve aí nessa genealogia 4 filhos. Então ele tem os filhos da Ada e ele tem os filhos da Zilá. Os filhos da Ada, Jabal e Jubal, né? Esse Jabal, que aparece aí, o primeiro filho, tem um significado, o significado do nome dele é trazer ou levar junto consigo. Trazer junto, levar junto. E qual a importância dele? O texto diz que ele foi o pai daqueles que moram em barracas e que são pecuaristas, criadores de gado. O outro, que é o Jubal, o nome dele significa chifre de carneiro. Por quê? Não me perguntem. Esse é o significado do nome dele. Qual a importância dele? Ele é descrito nas Escrituras como o homem que inventou os instrumentos musicais. Por isso a palavra jubileu. Jubileu vem de Jubal. Jubileu, ou quando a gente fala sobre júbilo, a ideia de você cantar com música, com toda sorte de instrumentos, alguma coisa bem animada, bem cheia de vida. E esta palavra, todas essas palavras, jubileu, júbilo, elas derivam do nome de Jubal. E aí tem um dado importante sobre isso, né? Os filhos da Zilá é Tubal-Caim e Naamá, uma mulher. Tubal-Caim foi o primeiro ferreiro, o primeiro homem a manipular. O texto fala que ele manipulava bronze e ferro. Tá? Os estudiosos, os arqueólogos, eles datam a descoberta e o começo do uso do metal em 3.400 a.C. Pela nossa contação bíblica, a data não bate. Mas daí o que se conclui sobre isso é que, embora o homem já tinha conhecimento do ferro e do bronze, por exemplo, de metais, e ele até usava isso de forma bruta, o primeiro homem que manipulou isso, que descobriu como dar forma a isso, é realmente Tubal-Caim. E isso não é uma coisa só bíblica, isso é reconhecido arqueologicamente como o primeiro artífice em bronze e em ferro. E depois o outro nome é o nome de uma mulher, de uma filha, a irmã de Tubal-Caim, que é Naamá. Naamá significa bonita, tá? Beleza. Então, é óbvio que a gente vai presumir que esta fosse uma mulher realmente muito bela, ao ponto dela receber o seu nome ou dar o sentido a este nome, que é o nome bonito ou belo. Então, isso está associado a atributos de beleza física. O que é interessante sobre isso? É interessante que, apesar deste homem ser um homem mau, orgulhoso, obcecado, nós percebemos que a graça de Deus, a graça que nós vamos estudar um pouco mais à frente, que ela vai aparecer bastante aqui em Gênesis, que nós chamamos de graça comum, não é a graça para salvar, mas é a graça de fazer nascer sol sobre bons e maus, de fazer vir o sustento e a providência sobre aqueles que são obedientes e aqueles que são desobedientes. Nós vemos que Lameque, apesar de desobedecer a Deus,
de casar com duas mulheres, que não era o padrão, apesar de orgulhosamente compor aquele hino que é uma afronta a Deus, Deus os abençoou com bons filhos. 4 filhos, pelo menos os que são citados aqui, trabalhadores, 4 filhos, todos eles com talentos especiais, uma filha, né, uma desses 4, uma filha que era muito bonita. Então Deus, apesar disso, Deus continuava sendo gracioso. E então eu tenho uma amostra, se você lembrar que no capítulo 3, você tem um apontamento muito claro e muito forte da graça salvadora de Deus, preparando um vestimento, uma roupa para encobrir a vergonha dos homens. Aqui no capítulo 4 eu tenho essas desobediências, mas junto com essas desobediências eu tenho demonstração de graciosidade de Deus. Não é graça para salvar, que é o sinal que foi colocado em Caim para que ele não fosse assassinado, que são os talentos dados aos filhos de Lameque. Isso tem 2 ensinos para a minha vida, importantes. Primeiro deles, Deus é um Deus que faz nascer sol sobre bons e maus, porque Ele é um Deus gracioso e bondoso, acima de tudo. Por isso que o texto de Romanos diz que Deus tem guardado a sua ira, Ele tem deixado de derramar a sua ira, Ele tem agido graciosamente com todos, não graciosamente no sentido salvífico, esse só com os eleitos, mas graciosamente no sentido de graça comum, de derramar as provisões sobre obedientes e desobedientes, sobre ímpios e píos. Deus tem dado esse tratamento, apesar de todas as corrupções e todas as maldades dos homens, Deus trata. A Bíblia vai nos ensinar que o motivo de Deus fazer isso é exatamente por causa do seu povo. Jesus mostrou isso de uma maneira interessante, quando ele falou sobre o trigo e o joio. Nós vivemos num mundo onde existe trigo e joio. Se você for arrancar o joio, você acaba arrancando trigo junto. Mas quando chega na época da colheita, fica muito claro quem é quem. E aí, nesse dia, o Senhor vai separar o trigo do joio e vai dar a cada um destino que Ele mesmo estabeleceu. Então, o fato de homens maus estarem recebendo coisas boas não significa que Deus é cego, que Deus não está cuidando deste mundo, ou que Deus vai deixar alguém impune. Significa tão somente que até que o trigo cresça, Deus vai agir graciosamente, salvificamente para com os eleitos e de forma comum sobre todos, até que todos os filhos de Deus sejam encontrados. Isso daqui deve ser entendido por nós e deve ser explicado por nós, porque tem muita gente que vive uma vida completamente distante de Deus, orgulhosamente, pretensiosamente, e como nada de ruim acontece, a pessoa acha que os cristãos é que estão errados. É um povo quadrado, cabeça, eles ficam imaginando, mas eles falam de céu, falam de Deus, falam de bênçãos, falam de uma série de coisas, mas nós temos o mesmo que eles têm, às vezes temos até mais do que eles. Deus tem o tempo certo para dar a paga daquilo que cada um de nós merece. E no nosso caso, não é o que nós merecemos, mas é o que Cristo merece, que é a vida. E Cristo nos deu isso. Tá? Então esse é o primeiro lado dessa lição. O segundo lado, quando nós pensamos nessa questão aí, dessas manifestações da graça comum, e eu devo ter um entendimento muito claro sobre isso, que o fato de uma pessoa saber fazer coisas boas não significa que ela será justificada diante de Deus por causa disso. Mas eu inventei os instrumentos musicais que são usados lá na igreja para adorar a Deus. Acho que eu mereço um pedacinho do céu. Graça comum não salva. As dotações que Deus dá aos homens, elas não são para salvação. Elas não são salvíficas. Então o fato de alguém ser, de repente, muito hábil nas artes, muito hábil na ciência, ou ser alguém muito hábil nos negócios, ser alguém extremamente honesto, fulano vai para o céu, porque olha só, eu não conheço ninguém tão honesto quanto tal pessoa. Não é isso. Porque não necessariamente a pessoa que é honesta, ela tem temor a Deus.
embora o que se espera de todo mundo que tem temor a Deus é honestidade, mas não o caminho contrário. Você não acha no honesto necessariamente temor e nem fé. Então eu não posso classificar talentos, aptidões ou qualidade de vida como sendo indicativo de salvação, porque não é. A Bíblia diz que só existe um caminho, e é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. É óbvio que todas essas qualificações vão gerar uma vida boa? Vão, sem dúvida nenhuma. Mas essa vida aqui sobe a 70, 80 anos e depois ela passa. E depois disso só existem dois lugares: céu e inferno. Céu não é um lugar conquistado por esforço de ninguém. Céu é um lugar onde se vai somente por Cristo. Pode ser a melhor pessoa que já pisou sobre a terra. Se ela não reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da vida dela, ela vai para o inferno. Não tem outro lugar para ir. É inferno. Então, nós temos aqui demonstrações claras que Deus dota pessoas que não temem a Ele com qualidades boas. Ah, fulano é um bom músico. Existem vários bons músicos e nem por isso temem a Deus. Fulano inventou a roda, vai para o céu por causa disso. Não, só tem um jeito de ir para o céu, e o jeito é Cristo. Okay? Então essas coisas precisam ficar claras. Uma família com filhos talentosos, mas com um pai orgulhoso, e que possivelmente esses filhos também seguiram no mesmo caminho. Vamos lá então agora, encerrando aqui, a partir do versículo 25. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, nós temos um outro nascimento, e junto com o outro nascimento, o capítulo 4 termina com esperança, do mesmo jeito que o capítulo 3 termina com a esperança, quando Deus diz: da semente da mulher nascerá um, que esmagará a cabeça da serpente. O capítulo 4 também nasce com esperança, porque os dois descendentes que Deus concedeu, um se tornou um assassino, e o outro foi assassinado. E por mais que este casal tivessem outros filhos, mas aqueles sobre os quais recaía a esperança do cumprimento da promessa, esses, um foi expulso e o outro foi morto. Mas Deus nunca deixou o seu povo sem esperança. E Deus concede mais um filho a Adão e a Eva. E a este filho, e algum significado, alguma coisa importante havia no nascimento desse filho, sobre o qual eles eles depositam essa esperança. A Eva pôs o nome, que é o nome de Sete. E aí este nome tem um significado importante. Esse nome significa designado. Essa palavra Sete aí não é o número 7. Esta palavra significa designado, ou seja, é alguém que recebeu da parte de Deus uma designação, uma missão, um propósito específico. Para Adão e Eva, os seus descendentes, ou os descendentes que eram os representantes, primeiro, o primogênito, e toda a tradição dos hebreus aponta para o fato que sempre a expectativa da nova geração recaía sobre o filho mais velho, sobre o primogênito. O primogênito foi castigado e expulso da parte de Deus, por aquilo que ele tinha feito, da presença do Senhor. E então quem agora ia ser o responsável por dar continuidade àquela família, para que o Messias nascesse, a redenção viesse através daquela família? Aquele que é designado por Deus para isso. E então eles chamam este filho que Deus lhes concedeu de Sete. E é interessante que Jesus Cristo é descendente desta família, tá? De Sete. Você vai ver que na genealogia de Jesus esse nome vai aparecer, porque na linhagem de Sete é que vem o Messias prometido, né? Então, num sentido, Sete pode ser visto como um tipo de Cristo.
Sete é aquele sobre o qual os pais viram uma designação. Ele foi designado para redimir uma descendência, designado para gerar uma descendência, designado para começar algo novo, designado para vir se colocar no lugar daquele que foi morto. E Cristo, o que Cristo foi? Se não isso, alguém designado por Deus para quê? Para vir ser o nosso representante legal, uma vez que todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, designado por Deus para vir aqui morrer no nosso lugar. Então, existem vários links que fazem de Sete um tipo de Cristo, alguém que representativamente apontava para Cristo lá, aqui na família de Adão, e aqui no final do capítulo 4. Então, nós encontramos nestas duas linhagens que começam, primeiro lá com Abel, a expectativa da aliança estar sobre ele, dele ser o descendente. Uma vez que ele for morto, novamente os pais vão colocar a expectativa sobre aquele outro filho que Deus lhes concede. Então Sete nasceu com esse renovo de esperança para a vida deste casal. É interessante então que Sete vai gerar filhos. O primeiro que ele gera é esse filho chamado Enos, que é a mesma palavra Enoque, traduzido aqui por Enos, mas é a mesma palavra. Enoque, essa é a palavra normal para homem mortal. Esse é o significado desta palavra aqui. Por que Caim associou esse nome a uma cidade e a cidade recebeu esse nome, ou foi chamada por esse nome? Por que esses dois sentidos? Porque a vida dessas pessoas dava um sentido aos seus nomes. E é exatamente por essa diferença de significado associado ao mesmo nome que a Bíblia traduz um como Enoque e outro como Enos, para fazer essa distinção, que embora os nomes fossem os mesmos, eram considerados por duas famílias como significando coisas diferentes. E então, qual que é a ideia? A ideia de que este é mortal, é alguém que é dependente, que ele se acha na dependência de Deus, alguém que precisa de Deus. E nós vamos encontrar regularmente essas citações relacionadas a Enoque, nós vamos encontrar no livro de Jó, no livro de Salmos, fazendo referência a um homem mortal, como sendo alguém. Por que Deus se lembraria de mim? Quem é o homem para que dele te lembres? É esse o sentido desta palavra Enoque, que é o nome dado ao descendente de Sete. Talvez nós pudéssemos ver este nome em contraste com o Enoque de Lameque, ou com o próprio Lameque, apontando a sua autossuficiência, no caso a família de Lameque, enquanto aqueles que são os descendentes de Sete apontam em seus nomes a sua insuficiência. São caminhos opostos. Nós vamos ver a partir do capítulo 5 que duas linhagens estão começando aqui. A linhagem dos filhos dos homens, daqueles que vivem no humanismo, que esse é um nome novo para isso, Mahá, esse nome não existe, mas eram homens que viviam em si mesmados, homens que viviam por si mesmos, homens que viviam distantes de Deus. E a linhagem daqueles que são os filhos do Senhor, representado aqui por Sete. Os filhos dos homens são orgulhosos e eles se acham autossuficientes. E aqueles que são da linhagem dos filhos de Deus, eles se acham sempre insuficientes e, portanto, eles são sempre dependentes de Deus. É interessante que isso daqui é apenas o capítulo 4 de Gênesis, mas quando você lê lá os evangelhos, no capítulo 5 do evangelho de Mateus, você encontra o Senhor Jesus dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. Tudo que a gente encontra lá nos evangelhos do Novo Testamento já está dito aqui, de forma bem resumida e bem condensada, mas já está aqui. Estes nomes aqui em Gênesis, eles são importantes e eles são representativos. O nome por si só tem uma mensagem. Então, genealogia é um negócio chato de ler, mas é importante de considerar e aprender, porque nessas genealogias tem muito ensino, tem muita doutrina, tem muito conhecimento para nós. Estes nomes dos descendentes agora de Sete são nomes importantes, porque todos eles vão fazer essa indicação de dependência ao Senhor.
Quando nós começamos a ler sobre isso, nós vamos ter aqui no final do capítulo 6, que agora, ou daí para frente, se começou a invocar o nome do Senhor. Vamos lá, vamos fazer a nossa lição de casa. Quando é que se começou a invocar o nome do Senhor? Final do capítulo 4. Quando os homens perceberam que eles eram insuficientes. Por isso que é tão importante esse nome aí, Enos, filho de Sete. Porque é o mesmo Enoque. Só que diferente do Enoque lá de Caim, este Enoque de Caim significa cidade, né? Ou seja, um empreendimento humano. É nosso, somos nós que estamos fazendo. Nós podemos começar um povo, nós podemos começar uma geração. Esse aqui agora tem outro significado. O filho de Sete recebeu esse nome, mas o nome agora tem um significado redimido, novo. E o significado é humanidade insuficiente, humanidade dependente, absolutamente necessitados de Deus, ou seja, aquele que precisa do Senhor, um homem mortal. Isso fica bem claro pela experiência da família. Eles perderam um filho que foi assassinado. Eles perderam outro filho, porque foi castigado por Deus e porque foi viver longe de Deus e criou uma geração de pessoas completamente obstinadas e más. Agora eu tenho outra geração, e essa geração está tomando os cuidados que os outros não tomaram. Essa geração agora, ela faz questão de dizer a respeito de si mesma: nós somos mortais. Nós somos insuficientes. E é a partir desse reconhecimento de insuficiência que o nome de Deus passou a ser invocado. E então eu tenho uma lição muito importante nesse texto para nós todos. Só buscam a Deus homens insuficientes, mortais e fracos. Está aí um dos motivos porque na juventude é tão difícil de você manter essa geração dentro da igreja. Porque qual a época da vida que a gente se sente mais dono de si, poderoso, suficiente? É nessa passagem aí da adolescência para a juventude. Você acha que você pode tudo, você consegue tudo, não tem nada difícil, é tudo muito fácil. Você tem força no braço, força na perna, força mental, tem o dinheiro do pai, aí você acha que você pode tudo. Não, e tem uns aí que são engraçados, porque tem uma turminha aí metida a socialista, metida a comunista, uns marxistas de meia tigela, gerado dentro de faculdade cara, que está lá vivendo no apartamento que o pai paga aluguel, vivendo às custas da mensalidade que o pai paga na escola e da mesada que o pai manda, e os caras saem por aí cuspindo marxismo, dizendo: nós precisamos de uma sociedade igualitária, essa coisa de capitalismo, essa coisa de salário, essa coisa de ganhar muito. Um desses daí uma vez chegou para mim e falou assim: o seu terno me oprime, o seu terno é um sinal de status, você quer ser mais do que os outros, por que eu tenho que sentar aqui e você tem que ficar lá em cima? Eu não sei porquê também, porque para mim tanto faz. Mas eu falei: engraçado você falar isso, né? Você não trabalha, não ganha nada, vive às custas dos pais, e você vem me falar de socialismo, vem me falar de marxismo. Aí eu tive que falar: não aguentei, você não passa de um papagaio de professor, e de professor, me desculpe a franqueza, de professor de péssima qualidade. Professor que não devia estar nem no primeiro grau dando aula. Mas esse é próprio da juventude, né? Você quer quebrar com o sistema, entre aspas, porque você se sente dono de si, forte demais. E nessa época é a época em que parece que as gerações vivem mais longe de Deus. Depois, quando a gente começa a ficar doente, começa a aparecer um monte de problema, você começa a ver que você não dá conta,
Aí você começa a pensar em Deus. E é assim desde o início. Está aqui um texto que prova isso. Quando os homens começaram a dar nomes para os seus filhos de mortal, homem mortal, insuficiente. Bom, se eu sou insuficiente, o que eu posso fazer? Eu preciso falar com quem é suficiente. Eu preciso buscar Deus. Está aqui uma grande lição para a nossa vida. Basta que eu comece a me achar autossuficiente, que eu vou com certeza andar para longe do nosso Deus. Nós devemos tomar cuidado com toda a autossuficiência, porque em todos os livros da Bíblia você vai ver que o problema é sempre o mesmo. É o homem se achando mais do que ele é e achando que Deus é menos do que ele é. É esse a tentativa desde o início. E não foi isso que a serpente propôs para Eva? Se você comer, você vai ser igual a Deus. Você aumenta e ele diminui. E aqui no capítulo 4, o que está acontecendo? Lameque se acha grande. Enoque se acha pequeno. E aqui começa um bom caminho. O caminho de perceber a nossa fraqueza e por causa disso buscarmos a Deus. Se você perguntar qual é a lição principal do capítulo 4, a lição principal do capítulo 4 é que a autossuficiência me leva a fazer coisas piores do que as que meu pai fez. Insuficiência me leva aos pés do Senhor. É isso que nós precisamos. Não se sinta autossuficiente, porque isso te afasta de Deus. Vamos orar? Bendito Pai, muito obrigado por nessa noite o Senhor nos lembrar destas verdades tão importantes. Ajude-nos, ó Deus, a aprender com a Tua Palavra, para não termos, ó Deus, que ver os mesmos erros que nós lemos ali acontecendo na geração dos nossos filhos, na nossa geração. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que somos fracos, somos pequenos, somos absolutamente mortais e por isso, ó Deus, precisamos desesperadamente do socorro, da providência, do sustento, do cuidado, do amor, da bondade, da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a considerar isso sempre e que o Senhor nos livre, ó Deus, de toda a autossuficiência e nos ajude, ó Deus, a fazer o Teu querer. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, e cuida, Senhor, dos nossos filhos e cuida de nós mesmos, ó Deus, do nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.